Opa, pessoal, eu aqui para mais um react de hoje. E dessa vez vai ser o melhor desenho cartoon dos últimos tempos. Aprendiz de Samurai. Eu fiz um meu vídeo sobre Hero Inside, então esse vídeo aqui ele vai ser sobre Hero Inside. E acontece o que acontece com todo mundo. Eu pesquisei na conta para pegar as referências e tal. Aí o algoritmo fez o seu trabalho. Eu nem preciso procurar o que fazer react, o algoritmo faz o seu trabalho aqui. E é um canal grande que falou sobre desenho. Pra vocês terem noção, eu coloquei esse desenho na minha lista, Hero Inside, quando eles fizeram o anúncio. Porque eu gosto muito de ficar sabendo sobre animações, principalmente animações de estúdios que eu não conheço. E quando eu vi que tinha Tencent, que era uma animação chinesa, as animações chinesas, elas têm uma característica que eu gosto muito, que é realismo cartoonizado. E eu gosto muito disso. Então eu já tava de olho. Nem dublado tava. Aí quando dublou, que o negócio saiu, né? É aquilo. Pô, eu fiz o meu vídeo no começo do boom. Postei meu vídeo, já tinha passado o hype, mas pelo menos eu fico feliz que ela tá conhecendo o desenho. Bora lá. Aprendiz, deixa eu entrar aqui, colocar no 1.5, porque o vídeo é grande. 1.5, Aprendiz de Samurai. Miniatura maravilhosa, viu? Como eu gostaria de ter tempo pra fazer minhas miniaturas. As minhas são bem poluídas, mas é a vida. Vai ser bem difícil você argumentar pra isso. E esse aqui foi o ápice da Cartoon. Foi nessa geração que os melhores desenhos a sair desse estúdio foram criados. Os 3 desenhos que viraram o rosto da Cartoon Network. Hora de Aventura, Apenas um Show e Incrível Mundo de Gumball. Sim, e é por culpa deles que acomodou a Cartoon. Porque esses desenhos se tornaram atemporais e eles se tornaram a próxima geração. É muito difícil. Antigamente, os desenhos tinham uma fórmula. Esses desenhos, eles se atualizavam. A fórmula do começo de Gumball é diferente, a fórmula do começo de Hora de Aventura é diferente, a fórmula da hora... É como se eles passavam entre a geração. E fez a comunidade criativa da Cartoon não investir na próxima geração, porque já estavam ganhando. Muito parecido, vamos falar mangá, o que o One Piece vai fazer com a Shonen Jump. Os outros têm cases de sucesso tão grande que esses cases de sucesso matam a descoberta de novas obras. Não à toa, aquela pera, ninguém quer novo. Estão querendo emular o sucesso do passado, isso é bem problemático. O desenho subestima a capacidade das crianças de entender uma narrativa mais complexa. A Nick também fez isso. Com aqueles pão lá, aqueles pães, que na verdade não é infantil, tá? Não é infantil. É copiar o sucesso do outro estúdio ou de outra série, mas sem a genialidade de quem está por trás. Titio Avô não é menos ou mais maluco que o mundo de Gumball, mas ele não tem 1% da genialidade. Clarence Otimista é a mesma coisa. Tem episódios ou cenas dentro de episódios legais. Enquanto o episódio inteiro de Mundo de Gumball aconteceu. Vamos dar outro exemplo? Simpsons. É exatamente Simpsons. Se você pega a estrutura narrativa do começo dos Simpsons para as temporadas atuais, você conseguiria, numa análise fria, falar que é a mesma coisa. Mas a estrutura e os motivos que as histórias são colocadas é sumariamente diferente. Tem, principalmente na aleatoriedade, cara. A aleatoriedade no começo de Simpsons para emular a vida cotidiana era muito bom. Hoje em dia é aleatório por ser aleatório, porque eles precisam chocar. É bem diferente. Então, é complexo. E não só agradava as crianças que assistiam, mas também os adultos. Era um público completamente diferente que os desenhos poderiam alcançar, além de garantir uma flexibilidade maior ao time criativo, não limitando-lhes tanto. A quarta geração, que é a de 2016 a 2019, marca a prova inegável de como a Cartoon decaiu. A maioria dos desenhos que foram produzidos... Esse aqui é uma cópia descarada do coisa formulaico. Villainions teve um problema de coisa lá, Infinity seria a mesma coisa. Bom aqui mesmo, cara... Esse reboot eu não assisti, então não vou falar. Esse daqui, a comédia dele é muito boa. Então, pra comédia é muito bom. Só isso aqui, ó. Só tem um, cara. E esse aqui eu não consigo nem ver o que é, não lembro disso aqui não. Nessa época, tentam forçadamente apelar de todas as formas para as crianças. O roteiro desses desenhos são rasos, simples e até mesmo estúpidos. Mas isso é esperado, né? Porque eles fazem desenhos para crianças e é isso que as crianças gostam. Então, eles estão realmente errados por fazer isso? Não. Obviamente, o público-alvo deles são crianças, então eles devem agradar crianças. Mas o que diferenciava a Cartoon das outras produtoras de desenhos é que não só eles eram capazes... Nem as crianças... errou. Nem as crianças. Sabe por quê? Se o desenho não tem uma forte conexão com a criançada... Exemplos? Vamos dar um exemplo? Titãs Go. Eu detesto Titãs Go, mas Titãs Go é bem feito. Assustadoramente bem feito. Piada, timer, episódios, construção narrativa das piadas é muito bem feito. Até mesmo as piadas mais imbecis, como daquela do Robin dançando e a bunda dele caindo, é bem feita para a história. Com esse humor mega pastelão. O que acontece é que as pessoas acabam esquecendo
Vamos lá, Tula House, Amphibia, foda-se. O que aconteceu principalmente é dicotomia. Antigamente os desenhos, eles tentavam ser um mix, só que isso é difícil. Então o que aconteceu? Nós estamos tendo um pedaço da indústria dos desenhos infantis focados em histórias complexas e narrativas constantes e besterol. Essa é a principal característica. O problema é que às vezes o pessoal faz uma história chata, igual daquele parquinho lá, que é chato pra caraca. É daquele parque, que é chato pra caraca. O próprio Infinity Train, ele começa a ficar um pouco chato. E um Clarence otimista, que tenta fazer um besterol que não se conecta. Porque no final, você precisa fazer com que a criança se conecte. Porque quando a criança cresça um pouco, ela continue na emissora. Essa é a principal característica que você tem que fazer. É a principal forma de monetizar produto. Vamos pegar o próprio Gravity Falls, por exemplo. O que acontece é, toda indústria tem seus momentos de menos criatividade, que a gente chama de a época da fórmula, podemos dizer assim. O que aconteceu é que nessa transição da época da fórmula para a nova fórmula, essa nova fórmula não existe. Não existe nova fórmula. Ainda estamos na fórmula antiga. Não conseguiram se reinventar para criar algo novo. Talvez a gente esteja nessa transição. Até hoje. Que é meio bizarro se você parar para pensar. De criar obras que agradavam os olhos de uma criança. E claro, não vamos ignorar que depois de 2012, 2016, o avanço na internet os próprios animes como própria concorrência. É meio bizarro. Mas também de um adulto. Eles tinham um ótimo equilíbrio e conseguiam agradar essas duas massas e fazer um desenho com uma temática mais madura, mas também com elementos que agradassem o público mais infantil. E não só a temática em si. A produção inteira do desenho pode não ter sido para adultos, mas com a mera inclusão de uma piadinha adulta já era o suficiente para ter uma risada e eu ir mais velho. Logo, mas bem, já com o tempo vão chegar ao degrau 5, 5 metros do intestino dela. Nossa, o tanto de desenho que eu assisti antes, quando criança, e já assisti recentemente, que tinha essas piadas, fiquei muito surpreso que eles conseguiam colocar aquilo em desenhos. Mas também as crianças não iam entender nada, então não fazia tanta diferença. Até porque eu mesmo não entendi. Mas então, o que fez a Cartoon mudar tanto? Mudar o rumo da produção dos seus desenhos tanto? Eu acho que eu tenho uma resposta. E a resposta é Jovens Titãs em Ação. E por que eu acho isso? Eu, pessoalmente, não gosto de Jovens Titãs em Ação. Mas é impossível negar que esse desenho é um dos maiores sucessos da Cartoon. Em comparação, você se lembra dos Titãs clássicos, né? De 2003? Aquela animação só teve 65 episódios e um filme. E foi um sucesso, certo? Não só na época, mas até hoje, com uma comunidade. Não foi. Vamos lá. A principal estratégia é da época de 2003 a 2008, mais ou menos, que se maturou em 2012. As pessoas achavam que a criança iria comprar, só que não é a criança que compra, é o pai. Entendeu o ponto? Por que o pai vai assistir desenho? Mas desenho não é só para criança, não é esse o ponto. O ponto é que você tem que vender pro adulto. Como é que você vende pro adulto? Fazendo, ou você faz a animação para pro adulto, só que o adulto vai ter preconceito, ou você faz a animação para criança e faz essa animação maturar com a criança. Para quando a criança tiver o cascalho para poder comprar, ela compra. Você não acha muito interessante que a fórmula, a partir de 2012, se tornou decadária, passando os desenhos por décadas? Seja um Gravity Falls. Que interessante. Exatamente. A conexão para fazer o desenho e envelhecer com a criança. Só que tem uma característica nisso. Você tem que fazer o desenho ser super efetivo com a criança e super efetivo quando essa criança cresce. Com duas fórmulas. O desenho continua lançando e atualiza a sua fórmula, como Hora de Aventura, o próprio Mundo de Gumball, essas coisas. Ou você faz uma pseudo-narrativa, igual em Gravity Falls, onde você tem um quê de mistério. Você consegue assistir pela diversão, mas tem algo lá que quando você tiver mais senso crítico, você consegue ir além do que a história faz. E é nisso que Jovens Titãs ele falhou, porque ele é muito efetivo para uma faixa etária, não para outra. Entendeu o ponto? Também tem coisas de marketing, não era o que as pessoas queriam tanto na época e por aí vai. Mas é um desenho muito bom até hoje. Para maturar algo na mente das crianças e fazer isso crescer com ela, você não precisa de uma obra-prima. Você precisa, na verdade, de uma obra medíocre que esteja o tempo todo sendo lançada. Essa é a principal fórmula para você cristalizar uma obra infantil na mente das crianças. E é isso que Titãs em Ação fez. Pegou um IP, um forte, atualizou, fez um monte de besteira no começo. As primeiras temporadas são desrespeitosas da primeira equipe e por aí vai. Só que conseguiu se manter. Conseguiu ter uma equipe desfuncional que consegue sempre estar nova, consegue brincar com o próprio universo. As maiores e melhores paródias da DC vem da série dos Titãs em Ação, pô. Ele é mais paródia que a Arlequina, que é um desenho adulto. É bizarro de você parar pra pensar. Essa é a maturação da ideia. Desenhos posteriores a Jovens Titãs em Ação.
Não, não. Isso é muito mais uma resposta a um problema do que qualquer outra coisa. Porque se isso acontecesse, não era para o próprio Cartoon também estar investindo em IPs mais sérias, mais adultas. Igual aquele lá que eu esqueci do parque, eu esqueci o nome, desculpa, gente. que dava certo. Mas isso só resulta em desenhos repetitivos, não inovativos e chatos em geral. Eu posso não estar sendo justo aqui. Tem óbvias exceções de desenhos que são muito bons e criativos. Um em questão, que eu conheci de uma edit no TikTok, Herói por Dentro. Ah, todo mundo. Menos eu, tá? Menos eu. Mas eu não vou mentir que eu descobri a dublagem por edits. Eu joguei essa animação pra fundo da gaveta pra assistir, porque eu não queria assistir legendado. Porque é um saco você achar esse tipo de obra assim, legendado é um saco, pô. Legenda você só acha fácil de anime, pô. Assisti inteiro e com toda certeza eu posso afirmar. É a melhor coisa que a Cartoon fez em um bom tempo. Herói por Dentro é uma série de televisão criada e dirigida por Caraca, mas Phil demorou Lord pra falar da série, viu? Tá parecendo eu. e produzida pela Million Volt Animation Studios, CJENM e Tencent Video. Fato curioso, o diretor desse desenho também é o diretor do filme do desenho das larvas. Ele estreou em 8 de novembro de 2023 no Tooniverse, na Coreia do Sul. Uma segunda temporada foi lançada em julho de 2024 na Roku e Tubi. A primeira temporada de Herói por Dentro no Brasil foi lançada no fim de 2023 e a segunda em outubro de 2024. No começo, o nome original do desenho era para ser Hero Books, ou Livros de Herói, que sinceramente é bem pior que o nome atual. Ainda bem que mudaram, porque Herói por Dentro tem um sentido duplo. Não só que existem os heróis por dentro dos quadrinhos, mas também que cada um de nós possui um pouco de heroísmo por dentro, usando os quadrinhos pro bem. Os personagens do desenho, no caso. Eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube. Um dia, um cartunista chamado Scott descobre que os heróis dos seus quadrinhos podiam ser trazidos para a vida real, com o poder da sua imaginação. Então ele começou a combater o crime e a continuar a criar outros quadrinhos de super-herói que poderiam se invocar. Até que um dia, ele misteriosamente desapareceu e 100 quadrinhos diferentes desses super-heróis foram espalhados por toda São Francisco. Eu gostei muito desse conceito de invocar super-heróis que combina Pokémon e Jojo a certo nível, porque o dano causado ao herói também é causado ao leitor. Não exatamente como em Jojo, mas é parecido. Essa ideia foi inclusive baseada em um desenho obscuro de 2015 chamado O Estudante Transferido, que dois amigos acharam um deck de cartas mágicas que conseguia trazer personagens de anime pra vida real. Eu assisti ele, inclusive, antes de fazer esse vídeo. Ele é um filme e um desenho, e sinceramente ele é bem ruinzinho. O conceito, que é muito interessante, é muito mal utilizado. Ao contrário de Herói por Dentro, que até agora parece muito bom. A história finalmente começa... É Moon, pô. É Moon. Isso aí dadas as próprias referências que eles têm de outras culturas, animes e tal, isso na verdade é extremamente comum. Pô. Extremamente comum. Não é muito... pá, o cara pode até falar que foi... Não sei se foi algum diretor que falou que se inspirou nesse curta, mas esse curta é muito underground para referências muito mais globais do que apenas isso. Começa quando um garoto chamado Mike e seu amigo Nick compram um quadrinho diferente chamado Homem-Chorão. E no caminho pra casa, Mike esbarra na menina mais popular da sua escola e seu interesse romântico do desenho, Lucy. Sinceramente, esses são os momentos mais fracos do desenho pra mim. Essas cenas vergonhosas dele sentindo paixão pela personagem. Enfim, quando ele começa a ler o livro e fala o nome Mas eu acho importante para acertar o humor de absurdo e de constrangimento, que tem tudo, né? Principalmente para brincar com os próprios conceitos, né? É aquela coisa. Não ri, mas entendi porque tá lá. E isso faz eu gostar minimamente da cena. Chorão, então o personagem sai do livro pra vida real. O Homem-Chorão daí explica que ele foi invocado por Mike usando o poder da imaginação dele. E diz que agora, com os poderes dele, o Mike pode ser um super-herói de verdade. E a história vai seguir com o Mike e a X, tentando chutar todos os 100 livros espalhados e evitando que seja usado por pessoas erradas. Agora entrando na questão dos personagens, bom, nesse desenho tem dois tipos de personagens, os leitores e os heróis. Sobre os leitores, eu não sei se eu gostei tanto do personagem deles, eu entro neles depois. Mas em relação aos heróis, eu gostei muito, porque se você pega o conceito de Pokémon e aplica no conceito desse desenho, os Pokémons não têm tanta personalidade assim, eles só são animais que obedecem ao dono. Porém, cada herói aqui é um personagem completo, com personalidade, dificuldade e poderes únicos. Nenhum herói aqui é parecido com o outro, nem design, nem poder. Entre os meus favoritos está o Cavaleiro Negro, que é uma paródia. Eu falei. No meu vídeo eu falei que ele é um dos melhores, porque ele não é só uma paródia. Ele é a aplicação temática da narrativa visual da série em um personagem. Ele é um que a gente gosta de chamar, porque quesito infantil, é um reforço positivo da sua intenção. Né? Você não pode ir numa série onde você está querendo contar uma história, ficar falando, ó, olha, eu quero que você sinta isso, eu quero que você faça isso. Esse personagem é a piada, ele usa o tosco e a partir do tosco faz momentos fodas. E a partir de momentos toscos, ele ressignifica esse tosco. É como se você pegasse
heróis de quadrinho falassem, nossa, que negócio tosco, né? Que negócio tosco, né? Que negócio tosco que do nada. Mas é tosco, mas é legal. Mas é legal, mas é maneiro. Acho que uma das cenas que mais exemplifica isso é a cena do bueiro. Onde ele faz a cena, onde tem. Até fica aparecendo o que é tal. Mas é só um ventinho saindo do bueiro. Mas se você tampa a perna dele, a cena fica interessante. Mas adivinha, a cena ainda continua interessante. Então ele é uma caricatura do que a série quer fazer. E isso funciona muito, porque além dele ser divertido, o que a série quer fazer é legal, entendeu? É aquilo, ele tá zoando o mundo dos super-heróis, mas sem vergonha, ele tá se colocando dentro da piada. Eu tô zoando você, me colocando junto com você pra ser zoado junto. O que no final dá aquele 360 e na verdade nós hoje estamos, adivinha, brincando. Paródia do Batman, só que ele é uma coruja e tem medo da luz. Ele se força pra tentar parecer amedrontador, mas é tudo fingimento, que cria umas dinâmicas muito divertidas com ele. Quando ele entra em cena, eu sei que vai ser engraçado. E em segundo lugar, tá o Homem Chorão, que conforme os episódios correm, ele vira um amigo pro Mike, e não só um herói de quadrinho pra ser usado, tanto que eles assistem filmes de texto juntos até, o que desenvolve ele com um personagem muito agradável de se ter. E os elogios não só acabam nesses que eu citei, todos os heróis possuem uma temática completamente única, que percorrem até a cultura grega. Mais referências e inspirações e de personagens famosos dos quadrinhos, como o Professor Xavier, e até mesmo personagens de anime. Com certeza um dos melhores conceitos feitos recentemente, eu gostei muito dos heróis. Mas não é tudo muito bom. A maioria dos personagens humanos são bem clichês e padrões. O Mike, por exemplo, é um adolescente normal que, por um acaso, teve toda essa responsabilidade caída no seu colo, e agora a vida dele nunca mais será a mesma por causa disso. Já ouvi isso antes, né? Ele é um personagem tímido, não é proativo, em geral, ele é um protagonista bem esquecível. Você só não esquece dele porque ele tá a maior parte do tempo em tela. Mas, apesar de tudo isso... A análise tá um pouquinho errada, ele é feito para ser isso mesmo, porque ele é feito para... Ele é a manifestação dos heróis classe B, que ninguém vê o valor, mas a partir de quando você conhece, esse valor vai vindo. Vamos ser, falando em anime, protagonista Shinji. Aquele protagonista que ele, na verdade, é a versão menos interessante, mas com mais potencial. E isso é muito bem colocado pela apresentação da segunda temporada. Eu era só isso, só isso, só isso. A namoradinha dele que é foda em tudo que faz. E os inimigos, seja a lutadora que é muito da hora, seja o próprio vilão e até mesmo o próprio segundo vilão do coreaninho lá da segunda temporada. Ele é feito para refletir o comum ou o não desejável, mas que tem muito a dizer. Então eu acho isso bem importante. Lê, é o conceito, mas eu não gosto do conceito. Tá de boa. Falei isso lá no meu vídeo. O conceito tá aqui. Só que é bom você desgostar do conceito sabendo que esse conceito existe. Aí você vê o conceito, sente o conceito, aí você fala, gostei, não gostei. Porque muito pelo contrário. Ele foi um dos pontos fora que mais fez eu gostar. Porque é impossível você competir com os heróis. Porque os heróis são cartunescos. Tem muito peso em cima deles. Nenhum humano é comparável aos heróis. Então, se eles tentassem fazer uma comparação direta com os heróis, você estaria, na verdade, fazendo um cabo de guerra. Porque a série é muito curta, é isso que ninguém toca. A série é curta demais. Então, ou você sucateia um, ou você trata o um bem especial e o outro você dá o principal tempo, porque o que a série mais vende são as lutas e os combos. Ele do nada demonstra um super potencial escondido que consegue derrotar todo mundo quando seus amigos ou família são ameaçados. Clichê. A Lucy é o interesse amoroso do Mike. Não tem nada não clichê nessa série. Nada não tão clichê. Você reclamar do clichê é você reclamar, na verdade, que você não entendeu a própria construção. A construção, exatamente da segunda temporada, explicando da força da imaginação. Eles estão usando o clichê de maneira narrativa para explicar o work building do mundo. Aí você ficou binário, porque a primeira cena do Novo Poder foi extremamente importante para explicar a cena, adivinha, da última quadrinização. O final da primeira, ele tá sendo feito de link direto para explicar os poderes e a magia e também a conexão dele com o Scott. Basicamente isso. E também explicando como aquele doidinho lá fala da questão cerebral, da própria imaginação e das suas capacidades. E ele tem essa forte imaginação que o tira ele de tato social. Muito parecido com o que sofreu com o Scott, que é o paradoxo do fracassado. Mike. E a X também. Uma super-heroína e anti-heroína a certo ponto, já que ela não se importava com o bem-estar de inocente. Pega aí o quão rápido foi a construção da X. Cara, eu achava de verdade que eles iam segurar esse caça-rato que todo mundo já sabia quem era, não seguraram. Eu achei isso muito bom e muito corajoso, porque eles pegaram um arquétipo de heroína, de máscaras, que é o arquétipo de máscaras, sei lá, um Gracchus, por exemplo, brincaram com ele
e o quebraram super rápido. Isso é muito bom, porque eles sabem desses clichês, eles usam esses clichês para se criar a narrativa. Se ela conseguisse pegar os quadrinhos. Mas ela é bem clichê também. Ela é aquela personagem super séria e disciplinada que quase não participa das cenas de humor e que em combate 1 a 1 com o protagonista, ela nunca perderia. Mas em algum momento o protagonista desenvolve um superpoder que derrotaria todo mundo, inclusive ela. Clichê. O melhor dela é a conexão dela com o plot principal, já que ela é a sobrinha do Scott e ela estava tentando juntar todos os quadrinhos para descobrir o que aconteceu com ele. E também foi a criadora de um certo super-herói que vamos falar depois. O Nick é o melhor amigo do Mike e empresário / streamer, que torna a Não vai ter defesa pra esse cara. identidade do super-herói dele famoso. E sinceramente, ele deve ser o melhor personagem dos 3, apesar de não ser tão importante pra história. Caraca, olha o contraponto. Não tem. Ele é o personagem que não tem função narrativa. Ele é apenas uma conexão idealizada. Ele é uma piada ambulante, basicamente. Na segunda temporada ele melhora, mas na segunda ele é intancável. Ele foi feito na primeira temporada para gerar um conflito artificial que não ficou tão legal, porque não precisava dele. Principalmente porque o personagem, ele é um conflito ambulante. Ele tá o tempo todo nesse conflito. Você não precisaria de algo que intensificasse esse conflito. Eles fizeram isso para que a cena tivesse um quê de amizade, que você precisa da amizade, uma conexão. Blá. Ele é muito fraco. Muito fraco o personagem. Ela é a pessoa que mais motiva o Mike. Talvez na maioria das vezes seja para que ele possa gravar o Mike fazendo alguma coisa, sim. Mas ainda assim ele ainda incentiva o Mike a tirar o melhor dele. Além dele também servir como líder de torcida do trio e dar incentivo moral. Ele também traz um grau de realidade para situações, que me lembra da cena que o Nick queria que Mike fosse atender um pedido de ajuda para transformar em uma transmissão e ganhar dinheiro. Pra caramba. Quer dizer, seu pai foi embora e... Desculpa, talvez você devesse ir embora também. O que também mostra nessa cena é a infantilidade no Mike, não sendo capaz de olhar para o problema maior da situação e se recusando a ir porque foi ofendido. Tudo bem, é um ponto sensível para ele. E é aqui que a gente descobre também essa questão familiar. Mas você pensaria que ele assumiria algum grau de responsabilidade, já que a mãe dele faz tudo sozinha, como o Nick falou, e, observação, ele não foi atender ao pedido e ficou emburrado em casa. Nas temporadas futuras, eles vão ter que se esforçar bastante para fazer ele um personagem mais trabalhado e agradável. Ele não pegou. Ele não pegou o drama do personagem, velho. Caraca, bicho. Eu falei que eu não gostei dessa série ela ter ganhado fama pelos memes. Porque os memes são spoilers da narrativa visual, cara. Porque a série ela é clichê. Mas a espetacularização da série tá na sua narrativa visual, naquilo que ela conta e do que ela constrói através do seu visual. Porque a série é bem dirigida, tem boas lutas, tem uma boa fotografia, tem uma boa direção e um bom timer dado ao tempo. Que tudo isso é spoilado e você não vai sentir por causa de umas editzinha com edição automática. Tem pouca coisa mais plasticamente feito na arte, na expressão, no que você quiser chamar isso, que edite. Que é coisa feita no automático, com presets e plugins. Finalmente a parte do vídeo que você estava esperando. O Super Scott e principal vilão de Herói por Dentro. O que dizer dele, né, cara? Primeiramente que a introdução dele no episódio 6 foi algo de se arregalar os olhos. Completamente surpreendente. O sentimento, a presença do personagem é amedrontadora. Exemplo, técnica de suspense e de terror de luz invertida. Uma luz antinatural. Olhos brilhando no contra-luz, que não deveria estar brilhando daquele jeito, para mostrar o que é algo antinatural. Conexão narrativa também, para se mostrar as conexões que estavam sendo feitas. Principalmente porque a maioria dos vilões, gordinhos, eram patéticos. Visualmente patéticos. Aí você mostra algo realmente assustador. Como só de olhar pra ele, você dá pra perceber por que ele vai ser uma ameaça, e melhor mais ainda quando ele começa a falar e a monologar como uma forma de vida superior, olhando uma formiga pro Dirk. Eu se exibir com sua revista em quadrinho. Foi divertido assistir você tentar ser poderoso quando, na verdade, você é uma desgraça. Então o Dirk, ofendido com isso, rebate tentando atacar o Super Scott. Então ele demonstra o feito mais impressionante até o momento de retornar um herói de quadrinho de volta ao quadrinho com pura força. O Super Scott, ele foi o primeiro herói do Scott, que ele usava para combater o crime originalmente. A ideia de criação dele veio da sua sobrinha, Lucy, que era uma criança na época, que deu a ele todos os poderes do super-homem, basicamente, e também disse que o Super Scott que deveria derrotar todo mundo com um soco. Por isso ele é tão forte, que ele criou consciência contra seu criador e se rebelou. Porque ele é a idealização de uma criança, que é muito da hora. Eu mesmo, liberdade. Aí esse mundo merece. Quando ele experiencia pela primeira vez as regras da sociedade e criminalidade, ele acredita que o sistema de justiça desse mundo é falha, e para salvar o mundo, como o herói que ele vai criar sua própria justiça. Scott então prende ele no seu quadrinho, porque aqueles pensamentos eram muito perigosos. Até agora na segunda temporada, a gente não viu muito da personalidade completa do Super Scott, mas ele tem um grande ressentimento pelo Scott. Cara, ele tem muito pouco tempo de tela, muito pouco tempo. Mas narrativamente e estruturalmente, as duas temporadas são só sobre ele. Só.
É tudo pra catarse no final. É muito bom isso aí. De alguma forma, o plano dele de acumular todos os quadrinhos vai fazer ele se reencontrar com o Scott para ter sua vingança. O que eu mais gostei do Super Scott é que basicamente ele não parece ser desse desenho. O que eu quero dizer com isso? Sua mentalidade, sua forma de agir, seus objetivos parecem um pouco maduros demais pra esse desenho. E é isso que faz ele um personagem tão bom. É como se tudo que aconteceu antes do Super Scott aparecer fosse um prólogo pro verdadeiro começo da história. E a história começou a ficar séria, profunda, engajante e adulta. A forma de agir do Super Scott assustou o seu próprio Ai, mais ou menos isso daí. Mais ou menos isso daí. Isso se reflete. O Super Scott, ele é quem tá com ele representa quem estava com vergonha da série. Essa roupa ridícula representa a minha opressão. Ele é o conceito distorcido de maturidade que vê essa estética própria de quadrinhos com vergonha. É você tá lá lendo o seu quadrinho e vir aquele bulinador chato e fala que você é patético para o que você gosta. Ele representa a vergonha da estética. Ele representa a vergonha do Senhor Justiça. Ele representa a vergonha do Homem-Coruja. Não é Homem-Coruja, mas meu apelido para ele. E é por isso que ele é tão foda. Plasticamente foda. Plasticamente intimidante. Porque não é assim que um herói deveria agir. Porque ele não é um herói. Ele é um vilão. Ele representa o contrassenso. A roupa do herói é ridícula e ele não tem presença nenhuma. A roupa do Scott, que ele dá um templo de terno, escondendo a roupa ridícula, e ele é ameaçador. Então, é aquela coisinha da narrativa visual que eu tava falando da série também, que é certo. criador. Porque em sua mente, ele genuinamente se vê como um herói, como a esperança desse mundo, e que suas ações são necessárias. É daí que surge sua motivação pra fazer o que faz. É uma criança com vergonha, é um adulto com vergonha do pensamento de uma criança. Depois de prender o Scott, ele foca seu trabalho em outros heróis. Inclusive, algo legal de se notar é o contraste direto entre o Super Scott e o Senhor Justiça, que o Scott provavelmente criou para evitar o Super Scott, enquanto a ideia de justiça na cabeça do Super Scott é completamente determinista, manipulada e de algumas maneiras fria, sendo capaz de deixar algumas pessoas morrer quando ele não acredita que pode salvá-los sem remorsos algum. O senso de justiça do Senhor Justiça é claro, forte e heróico, dizendo que Super Scott é uma verdadeira vergonha para aqueles que buscam a verdadeira justiça. E também, ele é o único que consegue fisicamente aguentar os socos do Super Scott. É legal pensar que na cena que ele diz: a justiça que o criador dele, o Scott, dá pro Super Scott é ele, o Senhor Justiça, que combate diretamente a idealização distorcida do que E que não foi suficiente. Não estava perfeito. é justo do Super Scott. O Super Scott Porque o Senhor Justiça, na sua primeira aparição, foi ativamente falado como um counter do Super Scott. Mas ele não é. Porque uma informação falsa dada é que os danos do Senhor Justiça não iam para o usuário. Adivinha? Vão. É porque as velhinhas são overpowered nesse mundo aí. São overpowered. olha pro Senhor Justiça e diz: Essa coisa é mesmo um herói. E pensar que eu estive preso nos meus quadrinhos por anos enquanto Scott criava um lixo como esse. Em algum vídeo sobre Herói por Dentro, eu vi um comentário dizendo: a animação desse desenho é boa, mas o design dos personagens é muito tosco. E realmente é tosco e estereotipado. E quem sabe melhor do que qualquer um é o Super Scott, que cria uma metalinguagem sensacional do personagem. Ele sabe que é ridículo. E isso que motiva sua raiva do Scott ainda mais. Ele olha pro seu traje de super-herói e vê uma prisão, que a sua própria existência é um fardo que ele tem que carregar. E o culpado por toda sua humilhação é o Scott. É uma dinâmica genial de um personagem de quadrinhos que ganha consciência, aparece na vida real, percebe que toda sua existência é algo bobo, que é levado na piada, então se torna... Ah, e não se esqueça, tá? A narrativa visual não é apenas a meta narrativa, tá? Os design dos personagens humanos, como eu falei lá no meu vídeo, também são importantes para o contraste dos personagens idealizados de quadrinhos, tá? Porque a meta-análise é o criador que cria uma história, mas essa história é uma história sendo criada por alguém que está a criando. Então tudo tem um motivo dentro dessa sua narrativa, entendeu o ponto? A piada? Ou por que você acha que o herói é chorão, o primeiro herói? Porque o herói chorão é um contraponto exatamente do nosso protagonista, também é um chorão. Só que ele não consegue, a partir das suas limitações, transformar isso em poder, que vai ser o arco que ele vai ter. É aquele clássico, né? Mas de novo, falando do protagonista, porque eu realmente gosto dessa meta narrativa. um vilão. Super Scott com certeza é o melhor personagem desse desenho. E com certeza o meu favorito. As pessoas aí dos comentários podem até dizer: se esse cara gosta do Super Scott, tontou o personagem favorito de The Boys dele, deve ser o Capitão Pátria. Não. Super Scott ele é bem melhor do que uma desconstrução de um Superman. Na verdade, não. Super Scott é a manifestação Ele é o irmão do Super Scott, chamando ele de fracassado ao fazer histórias em quadrinhos. Não é muito interessante esse paralelismo? Ele ainda tem vergonha da estética de quadrinhos. Ele é a resposta do pessoal que falava que o traje do Superman colorido é vergonhoso.
é pra quem tem vergonha da estética de quadrinhos de super-heróis. E essa história falando, é tosco, pode ser tosco, mas é o que a gente gosta, isso que é legal. E os melhores personagens, seja a Moedinha, seja o Gordão, seja o Homem Chorão, esses personagens, rank B de prateleira, são os mais divertidos. São os que mais representam a justiça, são os que mais contam a história. Não é o meu personagem favorito, mas convenhamos, ele é muito importante pra história. E nesse caso, você não pode discordar que o Super Scott é o melhor personagem. As cenas de ação desse desenho são geniais. Ele é animado com uma tecnologia 3D de computação, então o design em si tem muito mais profundidade de ser flexível ao movimento dos personagens. E o estudo por trás da animação foca em qualidade sobre quantidade. Todas as cenas de ação são muito bem polidas, muito bem coreografadas e sempre muito emocionantes. Graças a todo o cenário do desenho sem 3D, É aquilo ali que eu falei lá numa série. A direção do combate, a coreografia não segue a direção e a narrativa visual dos diálogos. Isso deve ser também um dos motivos que você não gostou muito dos protagonistas. Porque nós temos uma direção espetacular nas lutas e um zoom in, um zoom out, câmera 1, câmera 2 nos diálogos, que torna os diálogos menos expressivos e os diálogos menos imersivos. Mas aí eu não consigo ver isso como um ponto negativo, como eu falei lá no meu vídeo, porque é literal economia de quadro. É necessário. Esse diálogo mais chatinho que a gente tá tendo entre os personagens aqui tá sendo feito desse jeito pra gente ter uma puta de uma luta boa. Quase todo episódio tem luta boa, então eu aceito. Né? Não dá pra ser perfeito, mas então eu aceito muito bem. você pode sentir muito mais a profundidade da luta. Por exemplo, quando o ambiente ao redor da luta é destruído, diferente de um desenho 2D, o cenário ao redor parece muito mais real. Além dos episódios serem bem mais curtos que o normal, com 16 minutos de cada. Então eles focam apenas no necessário, que eu achei uma ótima escolha artística, que faz Eu não gosto dessa escolha artística. Pô, cara, desculpa, tá sendo chata, sério, gente. Desculpa, eu não tava querendo ser pedante. Eu vou até cortar o começo do vídeo que eu fiquei resmungando pra esse react não ficar insuportável, mas eu não gosto porque torna tudo muito rápido. E o contraponto é os momentos de ação, em contraponto aos momentos toscos, aos momentos mais pessoais. E isso acaba deixando os momentos mais pessoais mais chatos, não porque momentos pessoais são chatos. Não, muito pelo contrário, eles são importantes. É que eles ficam com menos qualidade. É aquilo que eu falo que, quando tem luta, nota 10. Quando tem diálogo, nota 6. E é isso que eu não gosto. Eu só não vejo isso tanto como um aspecto negativo, porque é muito bom as lutas. Mas só isso. E dava pra ter diálogos melhores, porque se você consegue fazer lutas e os diálogos entre lutas são muito bons. Faltou cinquentinha. deles perfeccionistas por focarem tanto na qualidade. Tudo bem que essa prática faz com que os episódios demorem mais pra sair, mas é melhor demorado e bem feito. Eu não consigo citar nenhum erro de animação ou parte mal animada do episódio, e pelo contrário, eu só consigo achar pontos onde eu posso elogiar a animação. Ao mesmo tempo que ela é bem colorida, ela não Ai, desculpa. Cara, como eu tô chato, cara. Eu não tô me aguentando, desculpa. foge do detalhamento. A composição elaborada das cenas, tipo essa cena de iluminação numa tarde, eu achei essa iluminação A cena da quadrinização da onda foi linda, cara. A fotografia é muito bem feita. Aí quando você vai pros diálogos, os diálogos é zoom in, zoom out. Ridículo. Mas tudo bem. especialmente muito bonita. Enfim, dito tudo isso, meu veredito pra esse desenho é um 8.3, pelo que eu acho que o desenho merece. Eu tento avaliar de uma forma completamente objetiva, sem incluir minha opinião aqui. Eu não tenho como gostar tudo do desenho, obviamente, mas por todo o esforço Aquilo que eu te falei é um desenho infantil. Você tem que passar pano para as coisas que são pro público, porque você é um intruso. O desenho não é feito para você, normal. colocado no desenho, essa é a nota que eu acho que ele merece. E eu daria um 7.5 numa escala de 1 a 10 do quanto eu pessoalmente gostei do desenho. De novo, eu não gostei tanto assim do protagonista. As cenas de humor eram bem infantiloides, as cenas do Mike sentindo uma paixão pela Lucy eram bem vergonhosas, tanto que eu pulei todas elas. Enfim, Aí complicou, né, pô? Pô, é importante, pô. Narrativa estética você precisa do contexto de tudo, né? É aquilo. É porque o humor de constrangimento, ele é muito... Cara, humor de constrangimento já é fogo. Humor de constrangimento romântico dói ainda mais. É um super efetivo. Talvez a série poderia ter sido menos caricatural, mas eu acho que a importância de ser caricatural é exatamente para você fazer o contraponto entre as duas caricaturas de um mundo, pô. Sim, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, diga aí nos comentários por que não. Diga aí porque esse vídeo foi uma perda do seu tempo e porque eu deveria Não, brincadeira. E antes que o pessoal falar, você não pode falar que não gostam da série. Não, gente, só vocês verem lá no meu vídeo. Acho que o meu vídeo é maior do que o dele, eu acho. É 34 minutos, deu falando de tudo. Não, a série não é perfeita e eu tenho pontos bem fortes para falar dessa série que ele nem falou aqui. Onde ele elogiou, eu falei mal, e onde ele falou mal, eu elogiei. É ao contrário, mas é assim. Então, beleza, viu, gente? Desculpa aí, mas o vídeo foi legalzinho, não vou mentir, não. Vou ver se eu deixo isso aqui assistível, que foi foda, tá bom? Qualquer coisa aqui, ó,
Canalzinho, Lenda LT. É o segundo vídeo aqui, ó. 2 semaninhas. Aí você assistam lá. Ainda faltou coisa pra falar dessa série, tá bom? Ver excluir o canal. Eu vou querer ler. Se você quiser hypar esse vídeo também, sinta-se livre. É isso. Valeu. Muito obrigado e até o próximo vídeo.